Muito bem, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você a cada edição debate sempre da forma mais propositiva possível alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do Distrito Vicente Carvalho, sempre na companhia de uma pessoa que se destaca no seu meio de atuação e nos ajuda aqui a desenvolver os temas propostos. Hoje nós vamos falar sobre parceria público-privada. Para falar sobre isso com a gente, nada melhor que o presidente da Associação Brasileira de Parcerias Público-Privadas, que é Orlando Augusto. A gente já vai começar já a entrevista, só rapidinho uma mensagem institucional da Câmara Municipal de Guarujá, a gente começa o bate-papo aqui com o Orlando. Aqui é o plenário da Câmara de Guarujá, onde são feitas as leis municipais que garantem os nossos direitos. Uma lei que assegura a participação de um acompanhante em todas as consultas médicas realizadas na cidade. Ou a que garante o embarque e desembarque no ônibus fora dos pontos para as pessoas com deficiências. E tem muito mais no nosso site. Você tem direitos que desconhece. Câmara Municipal de Guarujá. O seu direito aqui é lei. Muito bem, voltamos então para iniciar o bate-papo. Em primeiro lugar, Orlando, queria te agradecer muitíssimo pela presença. Eu que agradeço. E já de antemão, a gente já pode começar até com a dificuldade logística que você teve de chegar aqui por causa da nossa famigerada travessia de balsa. Obrigado. Justamente. Obrigado, viu, pelo convite, Valdir. E estamos aqui à disposição. Isso não é novidade para ninguém, né? A questão da balsa aí, esse problema sério que é a balsa, né? E por mais interessante que seja, né? Por ser uma travessia marítima, hoje as duas prefeituras não precisariam da autorização do governo do estado para fazer a travessia seca. Né? Para assumir o serviço. Não precisa. Né? Hoje elas podem, através das parcerias público-privadas, né? Os dois municípios já têm a lei, o município de Guarujá e o município de Santos. Os dois prefeitos poderiam se consorciar, né? Através de fazer um consórcio intermunicipal de PPP e abrir a licitação da travessia seca. No meu caso, o mais rápido seria o túnel, né? É mais rápido, mais fácil, né? Não traz transtorno, né? A questão do porto, a passagem, nada, né? Nessa questão, eu sempre discuto o seguinte, na questão da ponta da praia, para Ademar de Barros. Né? A balsa. A balsa ali. O problema, acho que é o pior de problema de mobilidade urbana, um dos piores do Brasil é esta questão aí. Em que a pessoa, para atravessar 400 metros, ela leva 2 horas. Isso é um absurdo, né? Que vai de dinheiro, de gente parada, gastando gasolina, perdendo empregos, né? Deixando de gerar riquezas para a região, por causa de uma passagem de 400 metros, né? É um absurdo. Que já tem um projeto que foi do tempo do Prestes Maia, né? De 1900 e nada, né? 1927, quer dizer, daqui a pouco vai completar 100 anos do projeto. Foi na mesma época que foi feito o túnel 9 de julho em São Paulo. Imagine a cidade de São Paulo sem aquele túnel 9 de julho embaixo da Paulista, aquilo seria um problema. Para o telespectador entender, onde entra a PPP, nesse caso, parceria público-privada? Onde ela entra? Desculpe, eu vou explicar rapidamente o que seria a parceria público-privada. A parceria público-privada é uma forma de concessões de serviços públicos. Vamos pensar no Estado como uma forma de um leasing ao poder público. Vou retomando uma questão da travessia, seria um volume extremamente expressivo para o poder público, né? Ele teria que deixar de investir em hospitais, escolas, algo que poderia ser financiado pela iniciativa privada. Porque hoje a balsa não é de graça, a balsa é paga. Você paga pela travessia, acho que R$12, R$13, mas você já paga. Então, o serviço público não existe serviço público gratuito. A melhoria que seria era do fluxo de pessoas. E já com a expectativa, vamos dizer, tomando como ideia a balsa, né? O final da balsa aí, a vinda do túnel, possivelmente até reduzindo o preço da travessia. É porque o fluxo ia aumentar, né? No mínimo 50%. Se tem uma coisa que o camarada pensa antes de ir para Santos ou de Santos para Guarujá, não sei não, a balsa. Isso é um absurdo, né? Vira um empecilho, né? Empecilho, é despesa, né? Nós estamos falando de poluição, uma questão de mobilidade urbana que não precisava mais estar acontecendo, né? Então, ficar esperando o governo do estado para resolver esse problema é perda de tempo. Que ele também não vê Entenda, nós temos que entender o seguinte, tudo é política. E a representatividade da Baixada Santista é muito pequena dentro da Assembleia Legislativa, né?
acho que nós devemos ter 4 ou 5 deputados, né? Enquanto Campinas tem 10, outro lugar tem 20 deputados, né? A associação que você preside, ela de alguma maneira ela faz gestões, eu digo, levar esse tipo de ideia, por exemplo, às prefeituras, esse tipo de ideia já foi levado, por exemplo, para essas duas prefeituras? Sim, tanto que as prefeituras já têm a lei municipal, né? Guarujá tem a lei municipal de parceria público-privada, já alguns projetos, né? De PPPs, a Prefeitura de Santos também, mas é a questão de vontade política, né? Nós não podemos forçar ninguém, né? Impor, lógico, né? O prefeito é que tem que sentir que para evitar o aumento dos impostos, porque PPP também é isso, né? Você deixa de aumentar os impostos para fazer aquela obra. Não precisa, você não vai gastar mais do que aquilo. Vamos supor, pensa na própria vida nossa no dia a dia, né? Você tem um salário X no mês, aquele salário muitas vezes não dá para pagar suas contas, você opta por um cartão de crédito, né? Ou um financiamento bancário, né? Empurrar com a barriga. Desculpe, mas é verdade, nós estamos no Brasil, né? Nós não estamos na Suíça. Nós precisamos de tudo. Nós precisamos de saneamento básico, nós precisamos de mais hospitais, nós precisamos das infraestruturas, né? O Guarujá tem problemas crônicos assim, de estrutura, né? Como você falou, por exemplo, e tem problemas graves, como, por exemplo, problema de enchentes em determinados bairros, né? Uma PPP poderia ser envolvida nisso? No caso, só a parceria privada, eu vejo, por causa do tamanho do investimento. Né? E nós temos que entender o seguinte, a Sabesp não tem nada a ver com macrodrenagem. O serviço da Sabesp, quando ela executa, quando ela atua, ela trabalha, é só água e esgoto, né? É água tratada e o esgoto que sai das nossas casas, né? A macrodrenagem, a questão de enchentes, ela não é serviço, não. Isso é um serviço que o próprio município pode contratar através de PPP e fazer a cidade toda, né? Os prejuízos reduziriam muito. Minha dúvida é assim, onde que o privado, né, no caso o empresário, onde ele ganharia executando um serviço desse? O que ele ganharia? É como nós falamos, é um leasing, né? É uma forma de leasing que nós usamos no privado, né? Ele vai ganhar sim, tem que ganhar, porque senão ninguém vai investir, né? Alguma forma de remuneração sempre através da concessão, é obrigado, não existe serviço público gratuito. Certo, né? Porque também não tem... Vamos analisar friamente. Uma pessoa que tem dinheiro fala, não, eu vou lá fazer aquele serviço público gratuito. É melhor nós acabarmos com isso no Brasil, né? Exatamente. Isso aí cheira coisa errada. Então é melhor a prefeitura abrir uma licitação, né, da parceria privada, com todas as regras, todas as obrigações do poder público e do gestor privado e prestar, porque tem empresas, um exemplo de saneamento básico, tem várias empresas privadas de saneamento básico no Brasil. Não tem só a Sabesp. Não só a Sabesp, porque acontece o seguinte, o estado de São Paulo são 600 municípios, a Sabesp só atua em 300. E esses outros 300, como é que eles fazem? Não estão sem água e esgoto. Não, ao contrário, ao contrário. Você pega a Jundiaí, que é uma empresa privada, tomando como exemplo Jundiaí, que faz a prestação do serviço de saneamento básico, lá tem água para mais 25 anos. Quando estivemos naquela crise da água no estado de São Paulo, acho que foi em 2016, não me lembro se foi um pouco antes, Jundiaí tinha água para 20 anos. Tinha água para dar e vender. E dentro da grande São Paulo. Pois é. E qual é o milagre? O que aconteceu, né? Aí, no caso, é a eficiência do serviço prestado. É lógico, porque é o privado, entenda o privado. E o empresário não vai perder dinheiro. É lógico, ele ganha com a venda da água. Exatamente. Ele ganha com a prestação do serviço. Outro problema crônico da cidade, por exemplo, a área de habitação. São quase 40 mil. O déficit habitacional do Guarujá é estimado em 30, 40, alguns falam até em 50 mil unidades habitacionais. É o tipo do exemplo clássico. A PPP hoje é fundamental. O governo do estado, hoje em dia, ele não está mais construindo por conta própria. O CDHU não constrói mais por conta própria. Ele está fazendo concessões, contratos de PPPs para as empresas privadas atuarem naquela situação. Na cidade de São Paulo, agora, no começo do ano, foi publicado uma PPP para 25 mil unidades já habitacionais. Todos os blocos, né, que eles fazem por bloco,
5 mil numa região, 10 mil, já foram todos, já a iniciativa privada já pegou e falou, mas o que ele ganha com isso? Mas isso é o serviço do privado. A construtora, ela vive de construir. Quanto maior a demanda, melhor para o construtor. E mais um detalhe, aquela habitação, ela acabou aquele negócio de você montar pombal. Esquece, isso não acontece mais na PPP. Por quê? Quem fiscaliza é a Caixa Econômica. Se aquela habitação não tiver adequada, conforme as regras da Caixa Econômica, pode esquecer. Hoje, pela PPP, você pega lá as plantas dos apartamentos de 56 metros, eles têm até no quarto do casal, você não acredita, tem suítezinha. Tem uma suíte, tem um avançozinho, se ele quiser fazer uma churrasqueira. Isso eu estou falando naquela faixa 1,5. Entendi. Aquela demanda que a prefeitura... Um salário mínimo e meio. Um salário... que são faixas, né? A Caixa Econômica trabalha por... A Minha Casa Minha Vida. Certo. Eles trabalham por faixas habitacionais. E a obrigação do poder público é resolver problemas da faixa 1,5. 1,5 seria uma renda familiar de R$ 2.500. O marido e a mulher, né? Ganhando R$ 2.500. Juntos, né? Hoje, pela PPP, vamos dizer, pelos incentivos que a PPP recebe, essa pessoa iniciaria o pagamento dela com R$ 400 por mês de uma casa, 56 metros, habitação, direitinho. Nós acabaríamos com esse negócio de favelas, né? Com os mangues. A pessoa não está morando no mangue nem na favela porque não quer, ela está porque não tem produto que chegue naquela faixa salarial dela. O assunto a gente pode dizer que seria um traço de modernidade, um reflexo da modernidade, mas as PPPs, elas são antigas, né? Não, sim, né? Nas palestras, né, que nós proferimos, assim, normalmente acontece o seguinte, eu tomo o exemplo, como a primeira parceria privada do Brasil, sendo a Santa Casa de Santos. Que em 1543, o rei de Portugal não tinha como mandar médicos para o Brasil para atender os imigrantes portugueses, ele simplesmente fez uma PPP com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santos e pagava a Santa Casa para atender a parte de saúde pública no Brasil. O SUS. Quer dizer, então o SUS tem 500 anos. 500 anos. E parece que deu certo até hoje, que a Santa Casa funciona. Exatamente. Você pega a Santa Casa, ela existe. E ela nunca foi, desculpa, estatizada. Não, nem precisa. Não, ao contrário. Todos veem que aquilo é bom. Entenda, a estatização você tem que colocar em serviços públicos que não tem como. Eu sou totalmente contra. Você não pode estatizar o Exército, né, as Forças Armadas, o serviço de fiscalização de uma cidade, né, ou então, sei lá, alguns serviços públicos que só pode ser exercido pelo próprio Estado. Lógico, isso não existe, né? A iniciativa privada vai atuar naqueles serviços onde você pode terceirizar. É simples, não teve agora a licitação do transporte coletivo da cidade? Pois não. Nunca precisou de uma empresa municipal de transporte. Sempre foi executado pelo terceiro. Exatamente. O que acontece é o seguinte, é que através da lei de PPPs, as regras são mais claras e tem punições maiores ao privado. Entendi. É esse que está o problema. De punição? Punição financeira, no caso? O problema de qualquer privado é o bolso. Entendi. Qualquer empresa, o problema é o bolso. Por isso tudo tem que ser bem avaliado. Muito avaliado, muito avaliado. Então o que acontece? Ele vai ter alguns patamares de desempenho dentro do contrato, em que ele, vamos dizer, ele é simples, olha a coisa fantástica. O Hospital de Cubatão, ele estava fechado há mais de um ano. A partir do ano retrasado, a Fundação São Francisco Xavier, que pertence à COSIPA, assumiu o hospital por PPP, teve licitação, tudo certinho, sem problema nenhum. Hoje ele faz um serviço de excelência lá na cidade de Cubatão e já estão programando até um setor de oncologia municipal. O prefeito não gastou nem um centavo, mas quem recebe os aplausos é ele. Ao contrário, ele que inaugura. Ele inaugura. Ele inaugura, porque cada vez que uma pessoa é bem atendida num serviço público, ele vai falar bem do prefeito. Ou ao contrário, desculpe, só dele deixar de falar mal, já tá bom. já saiu no lucro. A impressão que dá é que prefeito que não parar para ler, para estudar, prefeito, governador e qualquer gestor público, que não parar para analisar essas 3 letrinhas PPP,
está parado no tempo. Não tem mais como, né? Porque você, para fazer obra, não existe obra pública sem dinheiro. Não existe. Isso não vai existir. Antigamente existia muito aquela coisa de obra a fundo perdido, né? Que o dinheiro vinha então foi tão perdido que nós estamos perdidos agora, né? Não, agora a conta do tal fundo perdido veio para nós pagarmos. Agora né? Achamos, né? Agora achamos o fundo do fundo, né? Eu queria fazer um pequeno intervalinho, conversar rapidinho, já a gente vai voltar para conversar mais um pouco sobre o PPP. Antes eu pedi para o Fábio colocar rapidinho na tela a capa da edição dessa semana do Assunto Cidade, o Jornal de Guarujá, que assim como esse programa Assunto Cidade, é produzido de uma maneira independente, democrática e pluralista, ou seja, com diversidade de opiniões, toda sexta-feira nas redes sociais, aos sábados nas ruas, em edição impressa. Destaque dessa semana, justamente essa questão da ponte entre Guarujá e Santos, que já recebe críticas até das empresas portuárias. Apesar do projeto ser praticamente voltado para as empresas portuárias, não para aquele usuário de balsa como nós dois aqui, eu e Orlando, até as empresas portuárias já estão contra o projeto por prever aí um colapso do sistema portuário do Porto de Santos e a possibilidade de impedir seu crescimento no futuro. O programa Assunto Cidade vai fazer um pequeno intervalo. No intervalo você vai ouvir também mais uma mensagem institucional da Câmara e a gente já volta já com o Orlando Augusto. Aqui é o plenário da Câmara de Guarujá, onde são feitas as leis municipais que garantem os nossos direitos. Uma lei que assegura a participação de um acompanhante em todas as consultas médicas realizadas na cidade. Ou a que garante o embarque e desembarque no ônibus fora dos pontos para as pessoas com deficiências. E tem muito mais no nosso site. Você tem direitos que desconhece. Câmara Municipal de Guarujá. O seu direito aqui é lei. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Você que é servidor público municipal tem uma ótima opção de lazer e descontração no Grêmio dos Funcionários da Prefeitura de Guarujá. Academia de ginástica, piscina, campo de futebol e ambientes coletivos são algumas das opções disponíveis para você e toda a sua família. Ao longo do ano, o Grêmio dos Funcionários Públicos de Guarujá promove eventos que reúnem amigos e garantem muita diversão. É o Grêmio, cumprindo seu papel de unir a categoria na melhor hora, a hora da folga. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o presidente da Associação Brasileira de Parcerias Público-Privadas, o Orlando Augusto, que está aqui conosco mostrando como como não dá nem para explicar, como é atrasado fazer obra pública sem contar com a PPP, né, Orlando? Olha, o país não cabe mais, né? A grande vantagem da parceria privada é que ela não é uma jabuticaba, ela não foi inventada no Brasil. Exato. Isso é um contrato público internacional. Hoje, os países, para fazerem parte da comunidade europeia,
ele tem que primeiro fazer a lei de parceria público-privada. Olha só. É muito interessante. Portugal cresceu por causa das PPPs. As estradas de Portugal eram caminhos de cabras que o pessoal falava. Hoje são estradas fantásticas, né? Com investimento da iniciativa privada. Paga pedágio? Paga. Mas paga quem usa. Não é justo eu cobrar pedágio que não usa. Exatamente. Não usou a estrada, como é que eu vou... Né? Então tem que ter o pedágio, faz parte, porque senão não há remuneração do investimento privado. Exato. E ninguém vai querer fazer nada, né? Estrada é um clássico exemplo também de sucesso de parcerias também. Tem que ser, né? O que nós temos que ver é que a Baixada Santista nós só temos duas opções para sair da cidade. É Santos e Imigrantes. Eu acho que isso aí já passou do tempo de nós termos outras opções. Nós precisamos fazer a PPP dos trens. Exato. Precisamos fazer a PPP de trens. Para diário igual, né? Faz. Campinas já vai fazer a PPP de trens de Campinas para São Paulo. Certo. Utilizando as antigas ferrovias, né? Vai ser remodernizada, lógico. Certo. E vai ter o trem de Campinas diário. Muita gente fala da incapacidade do Estado, quando fala Estado incluindo municípios, Estados e União. A capacidade do Estado de investir em obras públicas primordiais, como habitação, saneamento, e não tem dinheiro, como nós falamos no primeiro bloco, não existe mais dinheiro, não tem mais aquele dinheiro grátis de fundo perdido que a gente organizou. Vou dizer, o investimento da parceria público-privada é a única forma possível de fazer as coisas que precisam ser feitas e uma vantagem adicional. O giro que a economia vai ter na questão de geração de emprego. Não tenha dúvida, né? Como nós estávamos comentando, né, fora do programa, a cada 1 milhão investido em PPPs dentro do município, você vai gerar 80 empregos. Isso é um cálculo já... É cálculo financeiro já feito, né? 80 empregos a cada 1 milhão. Certo. Como você falou que a cidade tem 40 mil inscritos, mas aqui tem 20 mil, vamos pôr, vai. Certo. Isso dá mais ou menos aí uns 3 bilhões de reais injetado dentro da cidade. Entendi. Isso gera facilmente uma PPP de habitação popular, 4, 5 mil empregos. Certo. Essas pessoas recebendo salários, elas vão gastar no comércio da cidade. Exatamente. Quer dizer, a riqueza, Vai né? girar em torno da cidade. Lógico, o círculo da riqueza. O sistema, desculpe, eu não gosto muito de falar, tem gente que não gosta de falar, mas é o sistema americano. O maior comprador de produtos da iniciativa privada nos Estados Unidos é o próprio governo. Tudo lá ele compra da iniciativa privada através de PPPs. Certo. A NASA é uma PPP, tudo. Né? Lá não tem estatal, deve ter umas 3 ou 4 estatais nos Estados Unidos. Ainda há um certo pudor, então, não sei, do poder público, de não assumir que o país é um país capitalista e é regido por regras capitalistas. O dinheiro é mundial, né? Se a própria Rússia hoje faz parcerias privadas, a China é absurdo. Se você é investidor, você faz o que você quiser lá, desde que o dinheiro seja seu. A China, em poucos anos, em 3, 4 anos, tem 20 mil quilômetros de estradas de ferro. Não foi R$1 do governo chinês. Ele não quer nem saber, porque acontece o seguinte, vamos supor que eu faço saneamento básico aqui na sua cidade e ganhe para isso. Eu vou levar o saneamento básico depois nas costas, embora? Ele vai ficar para... Ele vai ficar... Inclusive para gerações futuras. Se eu fizer um monorail aqui na cidade, né, porque VLT nós estamos vendo em Santos que não deu muito certo, né? A pessoa vai levar nas costas o privado. Né? Se vender a Petrobras, desculpa, mas se vendeu a Petrobras amanhã, alguém vai pegar o pré-sal e levar nas costas? O governo brasileiro, é dele, ninguém vai levar nas costas. Tem PPP que não deu certo? Assim? Olha, não deu certo porque desvirtuaram a finalidade. A finalidade foi desvirtuada. Quando começou a Copa, as tratativas da Copa, foi 2014, né? A Copa foi 2014. 2014. Mas não, isso aí já estávamos há anos já. E eu comecei a tratar com as pessoas explicando que tinha que ser por parceria privada. Né? E seria tudo investimento. Qualquer lugar do mundo não tem. Qualquer lugar do mundo é o privado que põe dinheiro na Copa. Então é o seguinte, o risco é dele. Ele não vai querer fazer coisa errada. Aí nós estávamos em tratativas, aí começou a desvirtuar né, a finalidade do negócio e deu no que deu, né? Os estádios abandonados, né? Esse foi um erro muito grande, mas... E muitos com dinheiro público.
É esse que está o perigo, né? Ali era só dinheiro público. Na verdade, não teve nem PPP, né? Era dinheiro público, quer dizer, então não houve uma parceria público-privada. Aqui nós temos um exemplo clássico no estádio, que foi construído como uma das bases para a Copa do Mundo e que até hoje está sem uso. Vários na Amazonas, né? Em Manaus tem, você pega no Nordeste, não tem nem time da primeira divisão. E tem lá um estádio para, sei lá, 100 mil pessoas, né? Isso é um absurdo. Isso aí nós deixamos de fazer hospitais, deixamos de fazer escolas. Não pode, isso é um crime, creches, isso é uma loucura. A PPP vem para acabar com essa mania de megalomania, né? Não pode ser, é que nem São Paulo, uma cidade que nem São Paulo, você não tem como, você só tem que fazer megas obras, né? O metrô é gigantesco, né? Tudo é gigantesco, né? Mas o que acontece, como a PPP são contratos de longo prazo de concessão de serviço, vamos tomar simples como exemplo, vai hoje o saneamento básico na cidade do Guarujá, não sei se ele é da Sabesp, eu não sei como é que ficou. Né? Mas já tem uma legislação que está sendo aprovada no Congresso especificando, a concessão é da prefeitura. Certo. Você entendeu? Então ela tem que fazer parceria público-privada, tem que fazer uma licitação. Porque coisa sem licitação não tem regras de contrato. Exato. Não pode. Você está entendendo? Ela vai cobrar água de você, a empresa. Ela não tem serviço gratuito. Assim como a Sabesp cobra. Ela já cobra. E por que essa... Desculpe, não, o desserviço, né? É porque ela não tem mais interesse em cidades pequenas, porque ela tem abertura na Bolsa de Valores. Então, ela precisa de grandes cidades, porque no final do ano ela tem que pôr os dividendos dela aos acionistas. E cidades pequenas não rendem, né? No começo do programa você falou, quando estava abordando a questão da balsa, sobre essa criação de consórcios entre as prefeituras, né? De certa maneira, é a solução para a resolução de problemas regionais, por exemplo, problema de lixo, o quanto que cada prefeitura está gastando de lixo, também poderia ser uma... Não tem lógica, nós estamos, né, aqui, acho que, não sei se desativaram ou já está desativando o lixão da Baixada Santista. Está quase com a vida vencida. Né? Mas entenda, levar para Mauá, pelo amor de Deus, Peruíbe até Mauá dá 300 quilômetros por dia, com caminhão. Isso é um absurdo de dinheiro público jogado fora. A criação de um consórcio. Lógico que hoje em dia não tem mais aterro sanitário fora do Brasil. Hoje são equipamentos de tratamento de lixo. Reciclagem, tudo. A poluição é zero. Então, o que acontece? Existe a tecnologia, mas o privado, para que ele possa investir, ele tem que ter garantias de contratos. Ele não pode ficar vamos dizer, olha, vai virar o prefeito e eu vou... Não pode acontecer isso. Tem que ter uma garantia de mercado com um prazo estabelecido. Do lixo, são equipamentos de 100 milhões, né? E geralmente esses prazos são longos por conta do volume de investimento que é feito imediatamente. É muito grande, né? Um hospital, nós precisamos de um hospital regional, de média e altas, vamos dizer, complexidades, precisamos. Não pode mais ficar nisso aqui. Quer dizer, o melhor hospital da Baixada Santista é imigrantes. Isso não existe. A gente está falando sempre do poder público procurar a parceria público-privada, né? Vamos supor, o sujeito que quer ajudar a investir em alguma coisa, a associação, ela de alguma maneira dá esse ela faz esse feedback. Normalmente é esse feedback, porque o poder público, ele é a mesma coisa que nós. Muitas vezes nós temos necessidades e não sabemos que temos aquela necessidade e nem que tem uma solução. Exato. Né? Fala, eu estou com doente, aí o cara fala, não, meu amigo, tem um médico, né? Que tem um remédio. É verdade, já existe, né? Então, a iniciativa privada também pode buscar o poder público, né? A cidade da Baixada, São Vicente, Santos, já tem a lei municipal. Guarujá tem a lei municipal já de parceria público-privada, que pode fazer investimentos. Dá para não esperar a iniciativa do Estado. Muitas vezes ele nem sabe que aquilo existe, que aquela ferramenta existe, né? E o privado, as empresas locais aqui, construtoras, pode incentivar o poder público. A gente fica num modo muito simplista, né, de falar que o maior modelo de PPP, talvez, aqui da cidade, seja o adote uma praça, que você vai lá e cuida da praça. É uma forma, né, de PPP, mas é pouco, porque aquilo lá não tem compromisso nenhum de ninguém, né? O empresário, pode ser que o ano que vem ele não tenha mais a mesma receita e vai abandonar a praça, né? Ele não teve um compromisso. Né?
Rolando, eu queria te agradecer muitíssimo. Eu que agradeço. Infelizmente eu tenho um tempinho reduzido, mas não vai faltar oportunidade para a gente voltar a falar. Para a gente voltar a falar. Muito obrigado. Obrigado a você. Eu agradeço a você pela audiência. Antes de terminar, o Fábio vai colocar a mensagem institucional da Câmara de Guarujá e a gente volta amanhã com um novo assunto cidade. Até logo a todos. Aqui é o plenário da Câmara de Guarujá, onde são feitas as leis municipais que garantem os nossos direitos. Uma lei que assegura a participação de um acompanhante em todas as consultas médicas realizadas na cidade. Ou a que garante o embarque e desembarque no ônibus fora dos pontos para as pessoas com deficiências. E tem muito mais no nosso site. Você tem direitos que desconhece. Câmara Municipal de Guarujá. O seu direito aqui é lei.